Eu tenho um histórico de hérnia, né? Eu tenho 3 hérnias de disco da coluna, já fiz infiltração e tal. E essa semana atrasada eu comecei com umas crises e achei que ia se prolongar, né? Com os medicamentos que eu inclusive havia parado de tomar já há um tempo, e para experimentar um milagre, né? E quando foi na semana passada que nós tivemos aqui, o Juninho chamou aqui na frente, né, os enfermos, e ele fez a oração, e eu tomei posse da cura, fui para casa. Quando foi na segunda-feira, aí a pastora Geilê ungiu, confirmando aqui na frente, junto com a oração da igreja. E aí, quando foi na segunda-feira, o meu filho perguntou, né? Ô mãe, sua coluna melhorou? Eu falei assim, ainda estou sentindo um pouco, mas eu estou crendo no milagre. Amém. E tomei posse, para a honra e glória do Senhor Jesus. A dor desapareceu. Amém. Não sinto nada, eu não estava aguentando nem respirar, né? E glória a Deus, até no dia de hoje a dor não voltou e não vai voltar. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu achar o meu texto aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. A partir do versículo 6. É um texto conhecido, né? Segundo Samuel 5, versículo 6. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então, segundo Samuel 5, a partir do versículo 6, diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi abomina. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Até aqui, para a gente ter uma meditação agora rápida, né? Durante todo o tempo que o povo de Israel entrou em Canaã, desde Josué, né? Josué atravessou o Rio Jordão, venceu Jericó, depois foi vencendo as outras cidades ali, e eles venceram muitos dos povos que lá estavam. Deus disse: olha, eu estou dando para vocês em Canaã uma terra que tem 7 povos, 7 reinos, que são os inimigos que moram lá e que eu preciso expulsar de lá. Deus disse: eu estou dando para vocês terras, estou dando casas, pomares que vocês não plantaram. O único trabalho de vocês
expulsar os moradores de lá. E Moisés chegou a dizer: não é porque vocês são melhores do que eles que Deus os está expulsando, é porque eles são piores do que vocês. Não é? Mas Deus havia prometido desde Abraão que ele daria aquela terra. E Abraão creu quando Deus disse: olha, onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Então a Bíblia diz que Abraão peregrinou de norte a sul, de leste a oeste. E eu imagino que cada vez que ele chegava num lugar e que ele armava suas tendas ali, ele dizia: Deus, o Senhor prometeu dar isso aqui para minha descendência. Não era para ele, né? Mas como Deus prometeu dar para a descendência dele, ele foi tomar posse. Eu sei que às vezes é assim com a gente diz: não é para mim, para que eu vou me esforçar? Mas ele se esforçou. Bom, durante então todo aquele tempo, o período dos juízes, quando você lê o livro de Juízes, o período coberto pelo livro é de 300 anos, depois da morte de Josué. Depois teve o tempo de Samuel, mais ou menos 40 anos. Depois teve o reinado de Saul, 40 anos, e alguns anos do reinado de Davi. Porque Davi reinou 7 anos em Hebrom, era um reino pequenininho, enquanto Isbosete, que era o filho de Saul, reinava em todo Israel, um reinado inexpressivo. Tanto que o povo se ajuntou e foi lá e disse para Davi: não, você reina aqui, vem reinar sobre todo Israel. E aí Davi assumiu Israel. Então, possivelmente esses 7 anos, quando Davi assumiu todo o reino, ele tinha um desejo no seu coração. Por que eu falei desses anos todos? Porque todos esses séculos os jebuseus continuavam morando na terra. E os jebuseus ocupavam a melhor parte da terra lá. Era onde hoje é Jerusalém, né? As montanhas ali em volta, aquele negócio tudo. E era tão estratégico que ninguém conseguia vencer os jebuseus. Quando correu a notícia que Davi queria enfrentar os jebuseus mandaram dizer: aqui você não entra não. Aqui os nossos cegos e os nossos coxos, a gente nem precisa usar o exército não. Esse pessoal nosso aí vai te vencer. E o desafio aumentou, né? Você está falando que... Porque lá do alto eles podiam rolar pedras para tirar flecha, nem nada, e era uma fortaleza chamada Jebus, né, dos jebuseus. Engraçado que quando Deus fala dos 7 povos da terra, Eteus, Eveus, né, Girgazeus, o último nome é sempre, todas as vezes que Deus fala dos 7 povos, o último nome é sempre Jebuseu. E isso faz a gente pensar, não é? Então, o povo estava lá, na fortaleza lá de Jebus. E Davi decidiu que eles iam enfrentar isso e resolver esse negócio. Eu sei que muitas vezes a gente tem situações que a gente acaba partindo para uma coexistência pacífica, né? O que significa isso? Significa assim: nem eu te amolo, nem você me amola, né? Nem eu te incomodo e você não me incomoda. Tem muita gente vivendo essa coexistência pacífica, né? Você tem um problema sério, e Davi agora como rei tinha um problema sério. Jebus, aquela cidade, os jebuseus, esse povo aí é o resto dos cananeus, nós precisamos acabar com isso. E os jebuseus disseram: aqui você não entra não, né? Os nossos cegos, os coxos, os aleijados, nossa, aqui resolve esse problema. E Davi reuniu o seu exército, traçou uma estratégia e vamos para lá, né? Aí diz o texto aqui, a historinha é pequena, mas se vocês pensarem bem,
o significado é muito grande. Tanto aqui como lá em 1 Crônicas 11, são poucos versículos, mas trazem consigo um significado muito grande. Muitas vezes a gente convive pacificamente com problemas que a gente tem. Veja, desculpa dar o testemunho assim, né, Marinalva? A Marinalva, o Paulo, filho dela, conviveu muitos anos com um problema, não é? E aquele problema de o corpo inchar sem aviso, amanhecia inchado, ia trabalhar, inchava as pernas, não aguentava ficar em pé, sem mais nem menos o corpo reagia e inchava. Ainda tinha o problema da alergia que ele tinha ao trigo, não é? Quanta coisa gostosa que a gente faz com farinha de trigo, não é? E ele não podia comer. Hoje ele trabalha numa pizzaria. Ele é pizzaiolo, né? Pois é, você vê como é que é o negócio. Trabalhava, sabe? Você já enfrentou uma coisa assim? Você trabalha, põe a mão na massa, faz aquilo tudo, mas você não pode comer por causa de alergia, por causa de intolerância, né? Ao glúten. Então, durante anos, aquela situação prevaleceu na vida do Paulo. Até que ele foi a uma igreja e a missionária, né, a mulher lá, né, resolveu encarar a coisa de frente e encontrou um demônio. Né? E o demônio deu serviço, contou que ele foi mandado e aquele negócio todo, tudo que precisava contar, ele contou. Certinho, não é? A data de quando ele começou a ficar doente. Não é? Então, 14 anos, né? Então veja como é que é o negócio. Durante aquele tempo todo, o Jebuseu morou ali na fortaleza sem ser incomodado. Até que alguém se incomodou e disse, não, vamos dar um jeito nisso. Né? E pronto, expulsou o demônio, acabou o problema. Então, às vezes, na vida da gente, você lida com problemas, com dificuldades, e nunca para pensar, claro que você não pode dizer que tudo é demônio. Tem as situações orgânicas, não é? Tem o corpo que não reage a certas coisas e tal, mas às vezes o problema é isso, tem um Jebuseu incrustado que precisa ser expulso. E a gente vai convivendo com aquilo, dói daqui, você encolhe, dói para cá, você encolhe, e você vai se adaptando, porque, né? Às vezes são fraquezas, são domínios, né? Você está escravizado, dominado pela coisa ali, e não resolve encarar como se fosse demônio. Às vezes tinha que olhar, de qualquer maneira é um inimigo, e como inimigo precisa ser encarado e vencido, não é? Então o que aconteceu aqui? Davi lá no seu reino pensou, nós precisamos vencer os jebuseus, e chamou o seu pessoal, não é? E disse, olha, quem vencer os jebuseus, quem conquistar a fortaleza vai ser chefe, vai ser comandante. E eles estudaram a coisa. Irmãos, tem conquistas que a gente precisa avaliar primeiro o que você vai gastar para chegar nela, né? Então, para a gente ver aqui, durante muito tempo houve aquela convivência, aquela coexistência pacífica com os jebuseus. Sabe por quê? Porque ninguém parou para pensar que os jebuseus estavam morando na terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Às vezes tem situações assim, tem demônios habitando na promessa, e que a gente tem, peraí, você não tem direito aqui mais, não é? Você não tem direito aqui mais, vamos dar um jeito de te expulsar daqui.
Às vezes é assim, que a gente não presta muita atenção, não é? Como a irmã falou lá, pastor, o senhor falou em enterra os ídolos, eu resolvi levar a sério. E aí as coisas mudaram, não é? O Jebuseu olhou e disse, aqui você não chega. E ficou confiante, tranquilo. E aí eles foram, estudaram, não é? Não é um negócio assim, vamos lá e vamos resolver. Não, estudou tudo e descobriu uma coisa. É que havia um canal subterrâneo. Isso foi feito mais tarde, lá com Babilônia, não é? Lá com o neto de Nabucodonosor, que os medo-persas, o rio Eufrates entrava por dentro da cidade, passava por debaixo das muralhas e entrava. Então eles desviaram o rio, mais complicado do que aqui. Desviaram o rio e entraram. E esse pessoal aqui foi lá, estudou e descobriu que nas muralhas havia uma fenda, um buraco, um túnel, um canal subterrâneo que se passasse por ele entrava na cidade. E os jebuseus estavam tão confiantes que possivelmente muita gente tivesse tentado e eles olhavam lá de cima, não é? E jogavam as pedras rolando morro abaixo lá. Ninguém queria entrar. E Joabe e a sua turma entrou por debaixo, pelo canal subterrâneo, e de repente estavam dentro da fortaleza. Aí ficou mais fácil. Aí ficou mais fácil. Então, o que motivou, né? O que deu essa vitória? A primeira coisa foi a vontade de vencer. Sabe por que muitas vezes a gente não vence? Porque a gente não está com aquela vontade de vencer, não. Você fala, enterra debaixo do carro. Mas vai dar tanto trabalho, não é? Pegar a enxada, a picareta, abrir um lugar, fazer um buraco no chão. Depois eu gosto tanto desse pecadinho, para que eu vou enterrar ele? Né? Já tem uns negócios de estimação que a pessoa fica com peninha de abandonar aquilo, não é? Aí o Jebuseu fala assim, você não consegue nem, né? Você não consegue nem vencer um cigarrinho? Vai querer me encarar? Não é? O diabo fica zombando. O Provérbios diz que o vinho é escarnecedor, não é? Ele fala assim, não olhes para o vinho quando ele estiver espumoso. Tá escrito em Provérbios, não olha não, que ele fica assim, vem, vem. Ele é zombador, ele sabe que não vai. Davi, a primeira coisa foi vontade de vencer. Sabe por quê? Quando você está com vontade de vencer, o que você faz? Você vai analisar todos os recursos possíveis para vencer. Não é? Foi lá, estudou o negócio e disse, tem. Porque todo problema tem um ponto fraco. Tem que ter um jeito de vencer. Tem que ter uma saída. Ninguém fabrica um cadeado sem que faça a chave para abrir ele. O que adianta você comprar um cadeado que não tem chave? Não é? Tem que ter uma chave. Então use todos os recursos disponíveis. A outra coisa, encare o inimigo como inimigo. É que às vezes a gente não vê o inimigo como inimigo. Não, eu estou debaixo do sangue, Deus me deu todo o poder e o inimigo não me toca. Né? E a gente cria uma capa em volta da gente e o inimigo olhando assim, ó. Os nossos cegos aqui, os nossos coxos resolvem. A gente nem vai gastar uma bala com vocês, né? A outra coisa, por que esse primo de Davi, chamado Joabe, entrou no negócio? Porque ele queria ser chefe e comandante. Não é? Às vezes a gente não presta atenção de que tem uma vitória depois
dessa batalha toda. Tem que haver uma vitória, irmãos, senão a gente está lutando miseravelmente em troca de nada. Tem que haver uma vitória. A Bíblia está cheia de situações que a vitória veio. E nós estamos precisando disso, de vitória. A gente está precisando de ter alguma coisa para contar para os outros, né, olharem assim, é isso mesmo. Nós queremos as nossas vitórias. Então, eu não vou ampliar muito o texto aqui não, para a gente parar nosso tempo. A gente já ouviu testemunho, já viu coisas boas, mas eu queria que você pensasse nisso. De repente tem um Jebuseu morando aí, de repente tem uma fortaleza dentro da sua vida, de repente tem alguma coisa que está te derrubando, te botando para baixo, zombando de você, e você olha assim, mas que muralha, que coisa grande, que dificuldade, e os caras olhando lá de cima para você assim, está na hora de encarar como inimigo, e está na hora de dizer, espera um minutinho, né? Como a gente fala às vezes brincando assim, a sua batatinha está assando, né? Está na hora de fazer a coisa chegar no lugar. E eu queria deixar esse desafio. Aconteceu com esse moço chamado Davi, né? Irmãos, é assim, quando você começa a se envolver e as bênçãos começam a chegar, aí você vai limpando aqueles inimigos mais fácil e de repente você tromba com o Jebuseu lá e diz, vem, né? Vem. E você tem que dar conta dele. Porque senão a vida cristã para, né? Vida cristã para. Onde você não resolve, onde você não encara o problema como problema, a sua vida para. E fica andando em volta de si mesmo ali, tentando, como o cachorro, pegar a pulga que está lá na ponta do rabo, porque ele não pega nunca, porque roda, não é? Não é assim? Então, queremos deixar essas ideias hoje, e para você levar consigo um desafio. Está na hora de botar abaixo essas fortalezas. O que é uma fortaleza? Aquilo que te rouba a alegria, aquilo que não te deixa vencer, aquilo que te puxa para trás, aquilo que não te deixa andar, é uma fortaleza. Jebus era uma fortaleza. Quando Davi tomou essa fortaleza, mudou o nome dela para Jerusalém, né? Cidade de paz. Não é mais. Não é o que a gente está precisando, não é mesmo? Então, que o Senhor nos abençoe e que a gente parta para cima. Você examina a coisa assim e diz para Deus, isso é uma fortaleza. Vamos botar lá abaixo. Amém? Então.